Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Neste vídeo de estudos, falaremos sobre o Segundo Concílio de Nicéia ou o Sétimo Concílio Ecumênico. A base para este estudo está no artigo de Panayotis Yiannopoulos, que consta no livro História dos Concílios Ecumênicos, organizado por Giuseppe Alberigo e lançado no Brasil pela editora Paulus. O paleocristianismo tinha como preferência em suas representações artísticas o uso de símbolos. Os locais de culto eram decorados, mas a representação artística do divino foi criticada por padres como Eusébio de Cesareia e Epifânio de Chipre. No entanto, representações artísticas de santos ou cenas evangélicas eram aceitas como fator didático. No século VII, representações de Jesus estavam sendo feitas fora dos locais de culto, principalmente no reinado de Justiniano II. No século VIII, o culto oferecido às imagens foi criticado por judeus islâmicos e seitas internas do cristianismo, o que causava confusão na mente dos cristãos. Na Anacólia, Frígia, o bispo Constantino proibiu o uso de imagens em sua sede. Em 717, assume a coroa bizantina Leão III. A sede constantinopolitana estava sob a liderança de Germano, que fazia pouco caso dessas proibições do uso de imagens. Constantino de Nacólia, no entanto, insistiu com o imperador e conseguiu um edito em 726 que proibia o uso de imagens sacras fora do âmbito religioso, mas não a proibição total das imagens. O patriarca Germano, tentando ampliar a discussão, pediu a convocação de um concílio ecumênico e o imperador comunicou ao patriarca de Roma, Gregório II. Talvez por motivação política, Gregório declarou que não reconhecia a coroa de Leão III. Declaração essa que motivou uma revolta no sul da Grécia, facilmente debelada pelo imperador, o que causou medo em Gregório II de ser visitado pelas tropas bizantinas. Por fim, aceitou a autoridade imperial. No Oriente, o maior defensor do uso de imagens foi João Damasceno, do mosteiro de São Saba, na Judéia. Em 729, João escreveu um discurso para o patriarca Germano, defendendo as imagens, o que parece ter convencido definitivamente o patriarca, pois este foi substituído pelo imperador por Anastácio, que era iconoclasta, o que parecia ser um caso político o uso ou não de imagens. O imperador, em 730, decretou a destruição dos ícones. Germano avisou a Gregório II da decisão imperial. O bispo de Roma reage não reconhecendo o novo patriarca Anastácio e condenando a intromissão de Leão III em assuntos religiosos. A resposta de Leão III foi a de que tinha autoridade sobre toda a igreja e começou a organizar uma invasão à Itália, sob a ameaça do bispo de Roma de se aliar ao Império Carolíngio. Porém, a frota bizantina no Mar Adriático foi destruída em 732 por uma tempestade, quando já estava na sede romana Gregório III. O imperador, entre 732 e 733, tirou da jurisdição romana os Balcãs e o sul da Itália, bem como a Isáuria, que pertencia ao Patriarcado de Antioquia. Estas terras eram de influência de bispados que eram a favor do uso de imagens, mas que também eram contestadoras do poder imperial. Na sede de Constantinopla havia iconófilos, que com a junção desses territórios, essa população acabou aumentando. Em 740 morre Leão III e houve luta sucessória, com os ortodoxos a favor de Artabazo e os iconoclastas a favor de Constantino V, filho de Leão. A disputa foi encerrada em 742, com Constantino V assumindo o trono e proibindo o uso das imagens, corroborando o edito de 730 feito pelo seu pai. Os árabes e os búlgaros estavam abalando as fronteiras dos Balcãs e mais ao norte os longobardos estavam ameaçando Roma, apesar dos apelos não atendidos
do bispo Estevão II ao imperador bizantino Constantino V. Esta ameaça fez com que Roma pedisse apoio para o Império dos Francos, durante o reinado de Pepino o Breve. O imperador bizantino excluiu Roma de qualquer decisão imperial devido a essa decisão romana. O Sínodo de Hieria, de 754, condenou a ilustração da pessoa humana de Cristo e anatemizou o patriarca Germano e João Damasceno. Nenhuma igreja oriental fora da jurisdição constantinopolitana participou. Constantino foi considerado o sucessor dos apóstolos e os mosteiros desobedientes eram fechados. Os patriarcados tradicionais de Alexandria, Jerusalém e Antioquia pediram a Roma que fosse feito outro sínodo. Em 769, o Sínodo de Latrão anatemizou as decisões de Hieria. A coroação de Leão IV, em 775, foi um período de tolerância no Império Bizantino. A disputa iconoclasta foi um pouco esquecida. Era casado com Irene Sarantampecina, que se tornou imperatriz em 780, pois seu filho Constantino VI era menor de idade. Irene era a favor dos ícones e concedeu liberdade para seu uso. Em 784, Irene empossa o patriarca Tarásio, em Constantinopla, que condenou o Sínodo de Hieria. A imperatriz decidiu unir toda a cristandade enviando cartas para Roma, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Queria que houvesse reconhecimento de sua autoridade pela liberdade das imagens. Ela sabia que o partido iconoclasta era atuante e precisava de bispos favoráveis num concílio ecumênico. Os bispos orientais, porém, não puderam participar, pois estavam nas mãos dos árabes. O concílio foi reunido em 786, com a presença de Irene e seu filho Constantino VI, mas os soldados iconoclastas dissolveram o concílio. Com medo, ela insistiu em fazer o concílio, dessa vez escolheu Niceia e Tarásio o presidiu em 787, sob a pena de que os bispos que não aceitassem a decisão seriam destituídos. O exército iconoclasta também foi desfeito. Roma aceitou a decisão, bem como todos os patriarcados. Porém, em 794, alegando a falta de consideração aos bispos francos, Carlos Magno decide fazer um sínodo em Frankfurt, não apenas para condenar a heresia adocionista, que dizia ser Jesus apenas humano e não divino em seu nascimento, mas para criticar toda a decisão de Niceia sobre as imagens. De todo modo, o bispo de Roma, Adriano, não desistiu das decisões do Sétimo Concílio. No reinado do imperador bizantino Leão V, a iconoclastia voltou a ser tema de debate. As imagens foram proibidas nos lugares centrais das igrejas para que não houvesse idolatria, anulando em 815 as decisões do Segundo Concílio de Niceia. A proibição de imagens sacras durou até 843, durante o reinado de Miguel III e do patriarcado de Metódio, tempo em que um sínodo em Constantinopla acabou com a iconoclastia. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal. Pedimos que participe com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura em geral e estudos. Que Deus esteja conosco.